Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A prisão de Ridgewood, no norte do estado de Nova York, era notória por sua severidade. Suas paredes cinzentas, frias e maciças pareciam absorver toda a luz e esperança. Lá dentro, a unidade de confinamento solitário não era apenas um lugar de punição, mas um espaço onde cada movimento, cada respiração, cada pensamento era controlado. As celas eram minúsculas, com pouco mais de 6 metros quadrados, contendo uma cama, uma pia e um pequeno vaso sanitário. Uma câmera fixa em cada canto monitorava implacavelmente os detentos, e as próprias paredes pareciam ouvir. Samantha Reis conhecia bem aquele lugar. Aos 28 anos, ela havia se acostumado ao silêncio opressivo, às refeições servidas em horários fixos, as vozes dos guardas ecoando pelos corredores como ordens. Ela pensava que entendia as regras, aceitava o isolamento como um mal necessário, até o dia em que seu corpo começou a lhe enviar sinais preocupantes. A náusea acordava no meio da noite, seu estômago doía sem motivo aparente e uma fadiga extrema a mantinha na cama. A princípio, ela se convenceu de que era estresse ou uma infecção leve. Mas, durante uma consulta médica, o veredito veio como um raio. Samantha estava grávida. A incredulidade a atingiu como um raio. Como isso era possível? Ela não saía da cela havia semanas, não tinha tido contato físico com ninguém. A prisão deveria ser um refúgio seguro, mas a verdade que lhe era revelada ameaçava destruir essa mentira. Alguns dias depois, Maria Lopes, de 32 anos, e Jessica Turner, de 25, receberam a mesma notícia. 3 mulheres isoladas em celas monitoradas a cada segundo haviam sido estupradas. O ar na unidade de segregação tornou-se pesado, quase sufocante. O silêncio opressivo de Ridgewood foi quebrado por uma traição inimaginável. Enquanto os detentos tentavam entender como aquilo poderia ter acontecido, o diretor William Grayson ordenou que todas as gravações das câmeras de segurança fossem revisadas. Ninguém imaginava ainda que as imagens revelariam segredos que mudariam suas vidas para sempre. O prólogo termina com uma pergunta terrível, que fica no ar. Num lugar onde tudo é monitorado, é possível estar verdadeiramente seguro? Samantha Reis acordou naquela manhã com uma dor de cabeça latejante e tontura que a fez cambalear contra a parede fria de sua cela. O silêncio da unidade de isolamento era sufocante, quebrado apenas pelos passos rítmicos dos guardas no corredor. Ela caminhou até a pia e examinou seu reflexo no pequeno espelho rachado. Seu rosto estava pálido, seus olhos com olheiras profundas. Mais um dia de infortúnio. Ela murmurou, sua voz ecoando estranhamente no pequeno quarto. A manhã passou lentamente. Durante a distribuição das refeições, Samantha apenas lançou olhares vagos para a comida. Maria Lopes, sua companheira de cela nas últimas 2 semanas, olhou para ela com preocupação. Samantha, você parece doente. Talvez devesse consultar um médico, disse Maria, franzindo a testa. Samantha balançou a cabeça, tentando sorrir. Isso vai passar. Só estou um pouco cansado. Ela respondeu, mas suas mãos tremiam levemente. Naquela manhã, Samantha foi chamada ao consultório médico. A doutora Elaine Carter, médica da prisão, pediu que ela se sentasse e examinou cuidadosamente seus sintomas. Samantha, vou ser direta. O médico começou cautelosamente. Você está grávida. A palavra ecoou na cabeça de Samantha como um trovão. O que como? É impossível. Ela gaguejou com os olhos cheios de lágrimas. Estou em isolamento há semanas. Não tem ninguém aqui. Eu nunca. O Dr. Carter suspirou com compaixão, mas com firmeza. Eu sei que é difícil de acreditar. É por isso que precisamos informar a gerência imediatamente e revisar todas as câmeras de vigilância. Alguns dias depois, Maria e Jessica Turner também foram chamadas. O resultado foi o mesmo. Todas estavam grávidas. A notícia se espalhou como fogo em palha entre as detentas e os funcionários. Cada uma das 3 mulheres sentiu uma mistura de medo, raiva e confusão. Como isso é possível? Jéssica gritou, batendo na parede de sua cela. Estávamos sozinhos. Cada momento estava sendo observado. Fomos enganados. Maria murmurou algo com a voz trêmula. Alguém aqui nos traiu. O diretor da prisão, William Grayson, convocou imediatamente todos os detentos envolvidos e os guardas. As imagens das câmeras das celas foram analisadas na presença deles. Cada imagem era um choque, um lembrete cruel de que o isolamento deles não passava de uma ilusão de segurança. Samantha sentiu náuseas ao assistir aos vídeos. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de raiva e desespero. Ela não era apenas uma vítima.
estava testemunhando a traição daqueles que deveriam protegê-la. O capítulo termina num tom pesado e tenso. A unidade de isolamento, que deveria ser um lugar de segurança e controle, de repente se torna o cenário de uma revelação escandalosa, onde a verdade ameaça destruir tudo o que restava de ordem na prisão. No dia seguinte, a atmosfera na cela de isolamento era tensa. As detentas cochichavam entre si, trocando olhares preocupados e súplicas silenciosas. Samantha, Maria e Jéssica, ainda em choque, foram chamadas à sala do diretor. William Grayson, com o rosto sombrio, as aguardava com a doutora Elaine Carter e 2 agentes de segurança. Quero que você assista a essas gravações, disse Grayson com voz gélida. Tudo o que você vê é real. Imagens passaram rapidamente pela tela gigante do escritório. Cada cela era filmada de vários ângulos, horários das refeições, a entrada e saída dos guardas, cada movimento registrado. A princípio, Samantha e as outras não viram nada de incomum. Então, através da tela, a verdade ficou clara: alguns guardas estavam abusando de sua autoridade e entrando nas celas quando as mulheres estavam sozinhas. Os atos eram claros e injustificáveis. Samantha sentiu uma onda de tontura a invadir seu corpo. Não, isso não é possível, ela murmurou com a voz trêmula. Maria escondeu o rosto nas mãos, abafando um soluço. Nós deveríamos estar seguros, ela disse com a voz embargada. Jéssica, furiosa, levantou-se abruptamente. Eles violaram nossa confiança. Eles abusaram de nós. Não podemos deixar que saiam impunes. Grayson suspirou, visivelmente preocupado. Compreendo sua indignação. Todos os policiais envolvidos foram suspensos. Uma investigação federal completa está em andamento. Ninguém ficará impune. Mas os detentos precisavam de mais do que palavras. Queriam justiça imediata. Exigiram ver todas as filmagens, uma parte de cada vez, para entender a extensão das violações. As imagens eram insuportáveis. Os rostos dos guardas que abusaram do poder ficaram gravados em suas memórias e, com eles, a certeza de que seu isolamento havia sido quebrado. O choque se misturava a uma raiva ardente, um desejo de vingança e justiça. Samantha respirou fundo. Precisamos contar essa história ao mundo. Não podemos deixar que outras mulheres sofram como nós sofremos. Maria assentiu com a cabeça. Sim, e lutaremos. Não apenas por nós, mas por todos aqueles que ainda estão aqui, que podem ser vítimas amanhã. Jéssica acrescentou com a voz trêmula, mas firme. E vamos garantir que aqueles que fizeram isso paguem. Não importa quanto tempo leve. Naquele dia, a cela de isolamento deixou de ser apenas um lugar de punição. Transformou-se em um palco da verdade, um símbolo de coragem, onde 3 mulheres descobriram que mesmo nos momentos mais sombrios, o poder da verdade podia romper as correntes do medo. A notícia dos abusos se espalhou rapidamente pela prisão e logo ultrapassou os muros de Ridgewood. Os detentos estavam agora unidos por um laço invisível, uma promessa de justiça que não podia ser ignorada. Mas a história estava longe de terminar. O confronto com os responsáveis se aproximava e nada seria como antes. A tensão na prisão de Ridgewood havia atingido o ápice. Samantha, Maria e Jéssica passaram a noite pensando, chorando e, acima de tudo, se preparando mentalmente para o que estava por vir. Sabiam que confrontar os responsáveis seria difícil, mas não tinham outra escolha. A verdade precisava vir à tona. O diretor William Grayson convocou todos os agentes da ala de isolamento para a sala de vigilância principal. Os 3 detentos foram trazidos sob escolta, com os corações acelerados, mas os olhos cheios de determinação. O silêncio era pesado, quase sufocante, e cada passo ecoava no corredor como um aviso. Grayson os obrigou a sentar de frente para os policiais. As câmeras haviam gravado tudo, e agora os vídeos estavam sendo exibidos novamente no telão. Cada momento de abuso, cada quebra de confiança, era visível para todos. Os rostos dos detentos, congelados de medo, eram projetados ao lado dos atos de traição dos guardas. Samantha se levantou tremendo, mas sua voz era firme. Observem atentamente estas imagens. Cada segundo que vocês veem é uma prova do que fizeram. Deveríamos estar protegidos, e vocês violaram essa confiança. Maria deu um passo à frente por sua vez. Vocês não eram apenas nossos guardiões. Vocês eram nossa segurança. E vocês a destruíram. Jéssica, com os punhos cerrados, acrescentou. Não ficaremos em silêncio. Lutaremos. Vocês serão responsabilizados. Os guardas que haviam abusado do poder baixaram os olhos, incapazes de encarar os prisioneiros. Alguns tentaram justificar suas ações, mas cada palavra parecia ridícula diante das provas irrefutáveis.
Grayson, visivelmente furioso, mas consciente da gravidade da situação, anunciou: com efeito imediato, você está suspenso e aguarda a investigação federal. A justiça seguirá seu curso. Apesar do anúncio, a raiva dos detentos não diminuiu. Eles sabiam que aquilo era apenas o começo. Queriam que todas as vítimas em potencial fossem protegidas e que todos os abusos fossem punidos. Após a audiência improvisada na sala de vigilância, Samantha sussurrou para Maria e Jéssica: esta é a nossa chance. Podemos mudar as coisas aqui, por nós mesmos e por todos aqueles que virão depois de nós. Maria assentiu com a cabeça. E nós faremos isso. Não importa quanto tempo leve. Jéssica, com os olhos brilhando, acrescentou: nada será como antes. Descobrimos a nossa força. Naquele dia, os detidos deixaram de ser apenas vítimas. Tornaram-se símbolos de coragem e resiliência, prontos para lutar por justiça e garantir que ninguém mais sofresse o que eles haviam sofrido. A cela de isolamento, outrora símbolo de medo e controle, havia se transformado em um palco de verdade e confronto. E no fundo, Samantha, Maria e Jéssica sabiam que o caminho para a justiça estava apenas começando. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de processos judiciais, audiências e entrevistas. Samantha, Maria e Jéssica agora eram o centro das atenções, não mais apenas como detentas, mas como as corajosas testemunhas que expuseram o escândalo no coração de Ridgewood. A mídia local e nacional noticiou cada detalhe, e o nome da prisão tornou-se sinônimo de traição, mas também de resiliência. O FBI iniciou uma investigação completa. Os agentes responsáveis foram presos e acusados de abuso e violação dos direitos dos detidos. Alguns enfrentaram longas penas de prisão. O diretor William Grayson, embora não diretamente implicado, foi severamente repreendido por negligenciar seu dever de cuidado e forçado a renunciar. Para Samantha, Maria e Jéssica, a dor permanecia viva. As lembranças da traição, do medo e do isolamento jamais desapareceriam por completo. Mas elas encontraram conforto no apoio de suas famílias, psicólogos e advogados e, sobretudo, na solidariedade que haviam desenvolvido entre si. Sobrevivemos, e conquistamos algo mais precioso que a liberdade, a verdade. Samantha sussurrou algo para suas amigas, sentadas no pátio da prisão, agora mais silencioso. Maria sorriu, apesar das cicatrizes visíveis em seu coração. Provamos que mesmo nas piores situações, a coragem pode mudar o mundo. Jéssica, com os olhos brilhando de determinação, acrescentou: e vamos garantir que ninguém mais sofra o que nós sofremos. Essa é a nossa missão. Ao longo dos meses, a prisão de Ridgewood mudou. Protocolos rigorosos foram implementados, as câmeras foram modernizadas e o monitoramento independente tornou-se obrigatório. As detentas que entraram passaram a estar mais bem protegidas, e a história de Samantha, Maria e Jéssica serviu de exemplo de coragem e vigilância. A história termina com uma nota de esperança. Mesmo nos lugares mais sombrios e fortemente protegidos, onde o medo parecia absoluto, a verdade e a determinação podiam triunfar. As 3 mulheres, marcadas para sempre por sua experiência, encontraram uma força inesperada e um novo significado em suas vidas. E enquanto contemplavam o céu cinzento sobre Ridgewood, Samantha murmurou: sobrevivemos ao isolamento e redescobrimos nossa humanidade.